Para que vocês saibam, em termos de porcentagem, a maioria das pessoas estão no estágio 1 da fé, tá? Só para você cair para trás e saber que a maioria das pessoas que batem no peito e falam, eu sou de Deus, estão no estágio 1. Elas dizem que são de Deus porque está na moda, porque todo mundo faz, porque a família é, porque o pessoal está indo, porque o marido está indo na igreja, porque a esposa está indo. Ou seja, mas ela mesmo ela não tem uma fé própria, ela não tem uma crença própria. A maioria das pessoas, ou seja, mais de 50% das pessoas que se dizem de Deus, que dizem ter fé, estão no estágio 1 da fé. O segundo estágio é um estágio muito conhecido. E muita gente seguiu Jesus no segundo estágio. É o estágio, eu acredito porque vi. Eu acredito porque vi. Ou seja, eu estou aqui, não acredito em nada, estou aqui na igreja. De repente, o aleijado levanta do meu lado e fala, meu Deus, o que foi isso? Jesus curou o aleijado. Eu vi, não tem como falar que não foi. Cego enxergar, casamento ser restaurado, testemunho. Quem aqui já escutou um testemunho de alguém de cura, de libertação, era ex alguma coisa, de restauração de família, que te deixou arrepiado? Você falou, você acreditou muito mais em Deus depois desse testemunho? Já passou por essa experiência? Eu já. Mas esse é o nível 2 da fé. É quando você acredita porque viu, ouviu. Você teve contato com alguma coisa que te fez acreditar. E muita gente que seguiu Jesus na época de Jesus, só seguiu porque Jesus fez milagre. Poucas pessoas seguiram e falaram, nossa, esse ensinamento é transformador, esse homem é um revolucionário, vou segui-lo. Poucos foram assim. A maioria foi, ele dá vista aos cegos, ele levanta os aleijados, ele ressuscita mortos. Vou colar nesse homem. Está errado? Não, está errado não. Mas é a fé número 2, é o estágio 2 da fé. O problema do estágio 2 da fé é que quando você deixa de ver, você também deixa de acreditar. Eu fui crente a minha vida toda. Em 2014 eu quebrei, eu chutei a parede, quebrei emocionalmente, quebrei financeiramente, estava sendo humilhado, chutei a parede e falei, Deus não existe. Eu falei isso, comecei a brigar com Deus. Se Deus existisse... E por que eu entrei nessa crise com Deus? Porque era fé 2, estágio 2. Se Deus não está fazendo, então ele não existe. Eu preciso ver para acreditar. Quem está pegando isso aqui? É muito forte. Se eu não estou vendo, então Deus não existe. Se eu não... Ou seja, a fé estágio 2 só funciona se eu estiver vendo. Aí deixa eu te dar uma notícia, aí até o ímpio acredita. Aí até o pecador acredita. Aí é fácil. Quem vai duvidar se o aleijado levantou, meu Deus? Quem vai duvidar se o cara era bandido, era traficante, era não sei o quê, e hoje pagou suas contas com a sociedade e está servindo a Deus? Quem vai duvidar? O cara, todo mundo viu que ele era assim, agora não é mais. Quem vai duvidar de uma restauração de um casamento que já tinha acabado? Quem vai duvidar de um cara que estava morto e ressuscitou? Não dá para duvidar, nem a ciência duvida. João 20, de 26 a 29. Evangelho de João 20, de 26 a 29. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Isso aqui vai explicar exatamente a fé estágio 2. Aqui Jesus já estava ressuscitado, os discípulos estavam trancados numa casa e as portas estavam fechadas. E a Bíblia diz que Jesus entrou e ficou no meio deles. Jesus entrou como? Se ele já estava ressuscitado, Jesus ou atravessou a parede, ou se materializou, ele fez alguma coisa sobrenatural. Ele fez alguma sobrenatural, porque as portas estavam trancadas, Jesus se pôs no meio dele, apareceu, no meio deles. Olha isso aqui. E Jesus fala, paz seja com vocês. Em hebraico, Jesus disse, shalom. E Jesus disse a Tomé, foi direto para Tomé, que era o que não acreditava em nada. Coloque o dedo aqui e veja minhas mãos. E mostrou as mãos furadas. Estenda a sua mão e coloque do meu lado. E pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, acreditou?
Felizes são os que nunca viram e creram. Mas a gente tem que lembrar aqui que tem uma coisa engraçada, que Jesus se materializa e ainda assim Tomé fala assim, pode ser que não, pode ser mágico também faz. Esse é o problema da fé número 2. É que não basta ser um milagre, tem que ser um milagre que te convença, você quer ser convencido. Você quer ser convencido, não me convenceu não. Tem gente que vê o aleijado levantando e fala assim, mas podia não ser um aleijado que sentou na cadeira e fingiu, né? O problema é que da fé estágio 2 é que você quer ser convencido pelo que está vendo. Então Jesus se materializa no meio deles, Tomé ainda não acredita. Então Jesus, percebendo que Jesus lê mentes e corações, ele bota a mão furada e fala, Tomé, toca aqui. Vê se é isso mesmo. Lembrando que naquela época não tinha cirurgia plástica. Não tinha um pronto-socorro. Se furasse a mão, você ia sangrar até morrer. Jesus estava com as mãos furadas, em pé, inteiro, fisicamente falando, toca aqui. Bota a mão aqui no rasgo que fizeram do meu lado. Bota a mão aqui. Aí Tomé coloca. E aí Tomé cai de joelhos e fala, Senhor, meu Deus. Aí ele acredita. Não é só porque viu não, porque viu do jeito que lhe convenceu. Porque Jesus já tinha se materializado antes e ele ainda não estava convencido. E aí Jesus fala algo muito forte. Ele fala assim, Tomé, você só acreditou porque viu? Mas bem-aventurados, ou seja, felizes, são aqueles que não viram e creram. Aqui a gente entra no estágio 3 da fé. Esse é o estágio que dá resultados sobrenaturais. É quando você acredita sem duvidar. Quando você acredita sem duvidar, você entra no estágio 3 da fé. No método Destiny, eu acho que você teve com a gente no método, né? Eu lembrei de você também teve? No método Destiny tem um princípio, eu ensino 12 princípios milenares para você viver uma vida de paz e prosperidade. Tem um princípio que é o princípio da fé. Só que eu ensino de forma técnica, não de forma somente bíblica, mas de forma técnica, como a fé tem efeito na sua vida. E qual é a melhor definição de fé? Fé é acreditar sem duvidar. É acreditar sem duvidar. Esse é o estágio 3 da fé. Eu não preciso ver, Deus não precisa provar nada, eu não faço porque os outros estão fazendo, eu faço porque eu mesmo sei que se Deus falou vai se cumprir. Acabou. Romanos 4, 18, 20. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Vou repetir. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Pronto, essa é a fé estágio 3. Deus fala para Abraão, vou fazer de ti uma grande nação. O que o Senhor quer dizer com isso? Que reis vão proceder de ti. Eu sinto que o meu corpo não tem mais vitalidade, eu tenho 100 anos. Minha esposa tem aproximadamente isso, o ventre dela não tem como gerar mais nada. Mas eu acredito sem duvidar. Ou seja, o versículo de Romanos começa assim, contra toda esperança, em esperança creu. Isso é muito forte. Está tudo ao contrário, mas eu acredito. Eu não preciso de nenhum sinal para acreditar. Esse é o estágio 3. Eu não preciso que Deus faça alguma coisa, só para eu saber, Deus, se é isso mesmo. Eu não preciso, eu já acredito e acabou. Está escrito, eu acredito. Deus falou, eu acredito, sem duvidar. Esse estágio 3 é o estágio que você pode se apegar
as promessas divinas e ter certeza que elas vão se cumprir na sua vida. O que Deus falou através da sua palavra vai acontecer na sua vida. Então, se Deus prometeu uma vida de paz e prosperidade para você, vai acontecer. Se Deus prometeu restauração para a tua família, vai acontecer. Se Deus prometeu a cura dessa enfermidade, vai acontecer. Não importa, eu não preciso de ver nada para acreditar, eu não preciso que alguém vá comigo na igreja para acreditar, eu creio sem duvidar. Mesmo contra toda esperança e em esperança eu acredito. Aqui você passa para um novo nível de resultados. Eu já não sou igual o povo do Egito, que dou o passo de fé porque todo mundo está dando. Eu já não sou igual aquele povo que seguia Jesus porque acreditava porque via os milagres. Agora eu não preciso de nada para acreditar. Estágio 3 da fé. É aqui que as coisas começam a mudar na sua vida. O que eu estou vivendo hoje é porque eu usei o estágio da fé. Infelizmente, muito infelizmente, podia estar vivendo isso desde criança. Mas o meu estágio 3 da fé começou de 7 anos para cá. Quem dera eu pudesse ter acreditado na palavra de Deus desde criança, porque eu fui exposto à palavra desde criança e não tive esse nível de fé, que hoje eu estaria, sem dúvida, ajudando muito mais gente. Mas de 7 anos para cá, eu passei para o nível 3 de fé. O que é o nível 3 de fé? Deus me dá uma visão de alguma coisa, eu não preciso olhar para a conta bancária para pedir permissão para fazer. Porque se Deus falou, eu não preciso pedir permissão para nada, nem para o meu gerente de banco, nem para o meu advogado, nem para ninguém. Vai acontecer. O nível de fé 3 é quando você não consulta o que tem no bolso para saber se pode dar o próximo passo. Você sabe que vai acontecer. Esse estágio 3 da fé, ele faz você sonhar coisas muito grandes e não é acreditar não, é ter certeza que vai acontecer. Não é só acreditar, é ter certeza, já aconteceu. Mas é muito difícil, mas é que o marido já saiu de casa. Vai acontecer. Mas é que o diagnóstico já chegou. Vai acontecer, é sem duvidar. Eu não tenho dúvida nenhuma.